Olá, hoje a gente vai investigar um verdadeiro mistério clínico. Um tumor bem raro que se esconde nos ossos do rosto e que, olha, pode ser um desafio e tanto para diagnosticar. Vamos juntos decifrar o mixoma odontogênico. Para a gente começar, fica a pergunta: o que é um tumor que tem consistência de gelatina e que ainda por cima desenha um padrão de teia de aranha dentro dos ossos do rosto? Parece coisa de filme, né? Mas essa imagem, por mais estranha que pareça, é a chave para a nossa investigação de hoje. Então, vamos lá, começando a nossa investigação. O primeiro passo, claro, é identificar o nosso suspeito. O que é exatamente o mixoma odontogênico? Bom, o que ele é? Tecnicamente, é um tumor mesenquimal infiltrativo. Calma, vamos por partes. Mesenquimal significa que ele vem de um tipo de tecido conjuntivo bem primitivo. Infiltrativo, essa palavra que é crucial, ela quer dizer que ele não tem limites claros, sabe? Ele vai se espalhando pelos tecidos vizinhos. E odontogênico entrega a origem, vem dos tecidos que formam os dentes. E para completar, a consistência dele é gelatinosa, uma característica bem particular mesmo. E quem costuma ser afetado por ele? As pistas geralmente apontam para adultos jovens, e o esconderijo preferido dele é a parte de trás da mandíbula. Só saber isso já é um passo e tanto para o diagnóstico, porque ajuda a diferenciar esse tumor de outros problemas. Certo. Agora que a gente já tem o perfil do nosso suspeito, como é que os detetives da medicina, os médicos e dentistas, encontram as provas para fechar o diagnóstico? Vamos seguir as evidências. A primeira grande pista quase sempre aparece numa imagem. A radiografia, nesse caso, funciona como uma janela para dentro do osso, e é justamente ali que a assinatura desse tumor começa a se mostrar. E o que essa radiografia mostra para a gente? Primeiro, uma área mais escura, que chamamos de radiolúcida. É basicamente o local onde o tumor substituiu o osso. Pode ser uma bolha só ou várias, mas o ponto crucial mesmo são as margens mal definidas. Isso não é um mero detalhe, não. É a prova visual daquela natureza infiltrativa que a gente falou agora há pouco. O tumor não tem uma borda certinha, ele simplesmente vai se espalhando. E é essa aparência, com múltiplas bolhas, que cria a sua assinatura visual. Os fininhos septos de osso que sobram dentro do tumor acabam formando um padrão que os radiologistas descrevem de um jeito bem visual: teia de aranha ou favos de mel. Essa é uma das pistas mais clássicas para a identificação. O diagnóstico é como montar um quebra-cabeça de duas peças. A primeira peça é essa visão geral da radiografia com o padrão de teia de aranha. A segunda é a visão bem de perto, no microscópio, que revela um tecido muito peculiar, um estroma bem frouxo, quase vazio, com pouquíssimas células em formato de estrela. Juntando essas duas peças, a identidade do mixoma odontogênico é confirmada. Ok, mistério resolvido, diagnóstico confirmado. Mas isso leva a gente para a parte mais crítica de todas. Qual é o plano de ação? Como é que se lida com um tumor desses? Então a pergunta que fica é: qual a melhor estratégia de tratamento para garantir que o problema seja resolvido de forma definitiva? E a resposta para essa pergunta é ditada por uma única e poderosa palavra: recidiva. A chance desse tumor voltar, se não for tratado do jeito certo, é muito, muito alta. E esse fato é o que guia toda a decisão do tratamento. Isso nos leva a duas opções principais. De um lado, a curetagem simples, que é basicamente raspar o tumor para fora. Do outro, a ressecção com margem de segurança, que remove o tumor e um pouco do osso saudável ao redor. E justamente por causa daquela taxa altíssima de recidiva, a curetagem sozinha não costuma dar conta do recado. Por isso, a ressecção é o tratamento recomendado. E por quê? A gente volta para aquela palavra infiltrativo. Como o tumor não tem uma cápsula, se espalhando como se fossem raízes de uma árvore no solo, uma simples raspagem tem um risco enorme de deixar células tumorais para trás. Aquela margem de segurança na ressecção é a garantia de que todas essas raízes invisíveis foram removidas. E assim, o desafio final é esse. Em um tumor que se infiltra sem fronteiras claras, como ter certeza de que nada ficou para trás? A resposta está numa estratégia cirúrgica que precisa ser, ao mesmo tempo, cuidadosa e agressiva, respeitando a forma como o tumor cresce. É exatamente esse equilíbrio que define o sucesso no tratamento do mixoma odontogênico.